Bem-vindos a esse lugar de acolhimento, informação e voz para você que vive todos os dias os desafios do neurodesenvolvimento. O que ninguém te conta, você vê aqui. Eu sou Marcele Campos, neuropsicóloga, especialista em desenvolvimento infanto-juvenil. Eu sou a Maíla Cabral, mãe atípica, T, uma mãe em busca de autonomia e desenvolvimento para o filho. No último episódio, nós combinamos de falar sobre o TDAH na vida adulta. Na vida adulta, o TDAH traz desafios bem diferentes da infância. Porém, é possível ter diagnóstico na vida adulta e existe tratamento. Então hoje a Marcele vai falar pra gente sobre o TDAH na vida adulta. Pois é, existe um caminho e a cada ano, que passa, mais adultos buscam o serviço de avaliação, seja psiquiátrica, neurológica, neuropsicológica, para entender se o que eles estão apresentando é o TDAH. E uma coisa que é importante a gente pensar é que para ser o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dentro dos subtipos que nós já explicamos nos outros programas, é importante que ele ocorra desde a infância. Porque nós temos déficits atentivos por outras condições e outras questões da vida, do adulto produtivo. Nós temos aí uma sobrecarga de trabalho para muitas pessoas, que pode levar também a déficits funcionais, tanto de funções executivas quanto de atenção. Em questões, por exemplo, relacionadas à parte mais emocional, uma depressão, um processo de ansiedade, eu também posso ter perda. Então é importante que, quando você pense nessa hipótese, se você estiver aí sentindo que é o momento de buscar uma investigação, que você revisite aí a sua história de vida, e veja se você sempre teve essas dificuldades desde a infância, porque para a gente pensar no TDAH primário, essas dificuldades elas precisam estar no contexto de vida do indivíduo. E o que acontece com o adulto é que ele chega muitas das vezes no consultório já com comorbidades, com questões emocionais, porque ele já, de alguma forma, criou estratégias e lutou durante uma boa parte da vida, muito tempo, em função de conseguir se adaptar, se ajustar ou minimizar aí os impactos desse processo de desenvolvimento que está alterado. E é legal também a gente salientar que hoje a nossa vida, as demandas, a tecnologia, o celular, a gente acaba ficando com o pensamento mais acelerado e isso necessariamente não é um TDAH. Exatamente. Tem muitas pessoas que hoje estão assim, com um pensamento tão acelerado e falam assim, acho que eu tenho TDAH. E hoje, com o ritmo de vida das pessoas, com o volume de informações que a gente recebe o tempo todo ali, frente às telas, então, que é aquilo, você não tem um tempo muito prolongado de atenção fixa numa coisa só, a gente pode achar, erroneamente, que isso é um TDAH. Sim, é o que eu disse, a sobrecarga de trabalho, o estresse. Se nós vamos pensar nas mulheres e a dupla jornada, o trabalho, o filho, as demandas de dentro de casa, isso pode trazer uma disfunção, um funcionamento alterado, tanto de função executiva quanto de atenção, e não necessariamente ser um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas enquanto nós temos um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então imagina você, numa situação em que você não consegue produzir como você gostaria, que você não consegue se manter no trabalho, porque isso acontece com as pessoas que têm TDAH, muitas das vezes pelo perfil impulsivo, ou pela questão da desorganização, da dificuldade executiva, às vezes não conseguem se manter nos empregos. Às vezes começa uma coisa muito empolgada, desenvolve meio que um hiperfoco ali, mas não dá continuidade. Exatamente. Ou até pela própria desorganização mesmo no dia a dia de trabalho. Acaba levando essa pessoa a ser demitido, a não ficar nos seus locais de trabalho. Outro impacto que isso gera é com relação às situações sociais. Geralmente são pessoas, se a gente for pensar no subtipo impulsivo e hiperativo, mais impulsivas, mais explosivas, que têm uma tendência a ter uma dificuldade maior social. Não uma dificuldade social no sentido da reciprocidade social, mas uma dificuldade social no sentido das habilidades sociais. Então, aquela pessoa que às vezes fala sem pensar, brinca de forma inadequada, tem algumas pessoas que têm relacionamentos muito conturbados, por conta de ciúme, porque tem uma questão da habilidade emocional. Então, traz prejuízos reais, e principalmente para alguns perfis mais do que para outros, que muitas das vezes essas pessoas não conseguem identificar que isso vem, de fato, dessa disfunção e que isso está presente desde sempre na vida do indivíduo. Até porque o adulto, quando ele chega no consultório, ele chega muito confuso, porque ele já aprendeu também muitas estratégias compensatórias, que fez com que ele funcionasse de alguma forma, mas tem um custo tudo isso. Então, é uma pessoa que às vezes funciona, mas num custo, numa sobrecarga, sente essa sobrecarga de uma forma muito maior do que uma pessoa que tem uma funcionalidade melhor. Em relação a críticas, porque eu conversei com um adulto que tem TDAH
e ele mencionou que ele tem muita dificuldade em lidar com críticas. Sim. Que é difícil gerenciar as emoções quando ele é contrariado. Sim. A questão, os núcleos, né, de dificuldades, eles continuam sendo os mesmos para o adulto, só que numa proporção maior e de uma forma um pouco diferente por conta do contexto do mundo do adulto, né? Então, isso vai eclodir nas relações sociais de trabalho, né, quando eu tenho que ser direcionado para um trabalho, de repente, que eu não tenho tanta vontade assim, não estou tão motivada assim para fazer, né? Quando eu tenho uma negativa num relacionamento, e aí essa questão da crítica realmente é porque lidar com a frustração, né? Então, a criança com TDAH, ela tem dificuldade de lidar com frustração, e o adulto com TDAH não é diferente. Então, ele tem uma dificuldade real, que passa pela questão do equilíbrio emocional também, da regulação emocional. Então, isso vai trazer esses prejuízos, né? Agora, falar de prejuízo sem falar de qual caminho a gente pode traçar, né, para isso estar de uma forma mais organizada, né, trazer menos impacto para a vida, é injusto. Então, vamos falar um pouquinho de como é que a gente pode, então, tratar isso. Primeiro é identificar, né, buscar ajuda para você identificar o que pode estar acontecendo, se realmente é um TDAH, um transtorno de déficit de atenção, e aí a gente, geralmente o profissional vai buscar na história do indivíduo, né, esses indícios, vai ouvir outras pessoas da família para entender, né, e entender inclusive por que isso não foi tratado, quais os caminhos essa pessoa teve, enfim, e começar então um tratamento, que não é só terapêutico, não é só medicamentoso, né, o que a gente tem de padrão ouro é que essas duas interfaces elas estejam juntas, então é importante entender e adequar o tipo de medicação para cada indivíduo e para cada tipo de TDAH, porque temos diferenças, né? E pensar num processo terapêutico que trabalhe, inclusive, que esse profissional, esse adulto, ele se organize melhor no seu dia a dia, ele consiga ter uma qualidade de vida dentro de casa, ele consiga estar mais organizado no seu trabalho, estar mais funcional para a vida, porque é o que você falou, geralmente são pessoas que, por exemplo, numa situação, imagine no trânsito, que é um momento que, para muitas pessoas que não têm nenhuma disfunção, já gera um estresse. Né? Uma pessoa que tem uma vulnerabilidade maior de lidar com frustração de uma forma inadequada, ela pode ter muito mais explosões, por exemplo, no trânsito. A impulsividade aflora, né? Exatamente, em função da própria dificuldade com a frustração ou até da impulsividade. Né? O adulto ele tem uma vulnerabilidade maior para questões relacionadas a álcool, né? Quando a gente tem aí uma dificuldade maior no controle inibitório. Então, quando você vai para o processo terapêutico, a gente aborda tudo isso e tenta traçar aí os caminhos junto com o indivíduo para que ele, então, consiga trabalhar os comportamentos, né? A gente só para de aprender quando a gente morre, né? Para que ele tenha uma qualidade de vida maior, para que ele consiga, então, trabalhar melhor, para que ele consiga se relacionar melhor, para que ele consiga estruturar a sua vida melhor. É muito comum pessoas que têm disfunção que não foram tratadas também, que têm perfil impulsivo, terem dificuldades financeiras, porque não conseguem ali organizar essa questão do financeiro, né? São pessoas que às vezes compram de forma impulsiva, ou têm dificuldade em guardar dinheiro. Então, a gente tem aí algumas situações, mas que o processo terapêutico auxilia, tanto ensinando novos comportamentos, quanto ensinando estratégias compensatórias para que essa pessoa consiga minimizar aí as perdas que ela teve ao longo da vida. E é importante a gente falar sobre isso, Maíra, porque também quando a gente fala do adulto, a gente fala das comorbidades também, né? Então, são pessoas que muitas das vezes também têm uma ansiedade associada, também tem alguns indivíduos um quadro depressivo, que sobrepõe esse sintoma e acaba piorando as funções cognitivas. Então, é importante buscar ajuda, entender o que está acontecendo, para poder ter um tratamento adequado e uma melhor qualidade de vida. E é legal também porque acredito que a pessoa tem até dificuldade de se perceber, né? De entender que tem essas dificuldades. Sim. Então, quando ela se depara com uma dificuldade, ela pode pensar assim, cara, mas eu sou ruim nisso, né? Eu sou ruim nisso, o adulto. Nossa, mas eu sou muito desastrado. Eu sou péssimo em tal coisa. E às vezes não é que a pessoa é ruim de fato por uma coisa ou tem inabilidade. É que realmente ela não consegue nem se perceber ali como, poxa vida, eu tenho um TDAH e isso aqui é reflexo do TDAH. Sim. E o que a gente percebe, inclusive, quando você trata esse indivíduo, que você trabalha com ele estratégias compensatórias, que você trabalha com ele a estimulação cognitiva, que você trabalha a organização de rotina, o que você percebe é um ganho, né, na qualidade de vida, na funcionalidade, absurdo, assim, principalmente quando a pessoa já vai engajada, né, ela quer realmente mudar o contexto ali de vida que ela está vivendo, ela entendeu que ela precisa também se
modificar, né? Eu brinco que quando nada muda se a gente não mudar, né? Então, o indivíduo tem que entender, ele tem que se comprometer com o tratamento dele, para que então ele consiga avançar aí nesse espaço. E falando de diferenças entre TDAH no homem e na mulher, para as mulheres também o perfil é diferente, né? O tratamento, a gente tem um tratamento muito parecido, mas os objetivos terapêuticos, os alvos terapêuticos, às vezes são diferentes do que os dos homens. Né? Até porque o perfil das meninas dentro do TDAH ele é um pouco diferente dos meninos. As meninas têm uma tendência a ter um TDAH mais subtipo desatento, né? Elas têm... lógico que a gente tem meninas também com subtipo misto, mas quando você chega na idade adulta, o TDAH também ele é um transtorno que ele vai mudando ao longo da vida. Então, ele pode ter remissão de sintoma, ele pode modificar ali algumas questões ao longo do desenvolvimento. Então, as queixas são dessa mulher, muitas das vezes dessa mãe, que não consegue dar conta das demandas que ela tem e, assim, mesmo que ela não tenha uma demanda que está de sobrecarga mesmo, mas ela só não consegue se organizar ali no dia a dia entre cuidado do filho, trabalho, e aí ela se sente, tem a questão da culpa, né, de não estar dando conta. E aí tem algumas pessoas que têm também esse perfil mais emocional, né, de desregulação. Então, às vezes se culpa porque brigou com o filho, além do que deveria. Às vezes se culpa porque teve uma atitude impensada numa situação social. Então, há prejuízos para as mulheres também. O que acontece é que as mulheres acabam sendo subdiagnosticadas como quase todos os transtornos, né? E aí a gente acaba recebendo no consultório muito mais homens do que mulheres. Pelo menos na minha realidade, eu acho que, no geral, o que a gente vê é que os homens acabam indo mais e vão nessas situações de quadros mais agravados, né? Embora as mulheres hoje também tenham uma consciência maior e busquem muito ajuda até para se compreender, né? Para se entender e performar melhor. Até porque a mulher a gente já tem o costume de acumular muitas coisas. Sim, né? dá conta de tudo, dá né? conta de tudo. Então, quando você às vezes vê que a coisa sai do controle, você se culpa, achando Sim. que é única e exclusivamente falta de organização. E pode ser um TDAH. E a falta de organização, inclusive, pode ser por conta dele, Do TDAH. Né? E existe isso mesmo, né? A mulher chega muito culpada, muito fragilizada, né? Vendo que ela não está dando conta, e aí tem toda essa questão social, né? A comparação, né? Poxa, mas a Maria faz tanta coisa, o meu dia não rende. Exatamente, é isso aí. E então é importante que a gente busque, né, conhecimento, busque o profissional, busque ajuda, estude também, leia bastante sobre, né? Busque na própria história de vida esses sinais e sintomas. Porque, como eu disse, para a gente ter um TDAH primário, a gente tem que ter sintomas desde a infância. E quando essas pessoas chegam adultas, elas já passaram por muitas questões ao longo da vida, né? Então, é importante a escuta, porque a gente vai tecendo uma história de vida que vai sendo ali marcada por pontos ao longo da vida dessas disfunções que muitas das vezes não foram vistas, né? Ou foram mascaradas, de repente, por um funcionamento melhor, né? Por uma pessoa que performa melhor. E aí chega num momento da vida que aquilo fica mais visível, digamos assim, ou que se sobrepõe com uma outra questão e aí fica mais visível. Mas o tratamento, a reabilitação, né, o acompanhamento e muitas das vezes a medicação em conjunto é extremamente importante para que a pessoa se organize e tenha uma qualidade de vida maior. A gente vê na internet alguns vídeos de pessoas que são diagnosticadas, né, já adultas com TDAH e começam o tratamento medicamentoso, terapia, e vêm relatar Sim. as diferenças de uma sensação de que eu consigo fazer muitas coisas. E o adulto é engraçado porque ele vai, né? Ele começa ainda mais hoje em dia com esse monte de informação que a gente vê na internet, ele vai olhando, ele vai pesquisando e aí ele já chega, olha, eu acho que eu tenho TDAH. Eu acho que eu tenho. E aí a gente realmente tem que fazer essa investigação para não fazer um recorte só daquele momento e pegar um sintoma que é secundário a alguma outra questão e tratar como se fosse o TDAH. Né? Até porque o tratamento medicamentoso é muito diferente. Se eu vou tratar uma ansiedade, se eu vou tratar um TDAH. Lógico que tem algumas medicações que servem para uma coisa que ajuda na outra também. Mas é importante entender o que é do TDAH, o que é de uma ansiedade, por exemplo, para conseguir tratar de forma adequada e esse indivíduo conseguir evoluir e ter qualidade de vida. Então, na dúvida, acho que a nossa conversa hoje foi bem rica. Na dúvida, procure ajuda, procure profissional que vai conseguir te ajudar. Tem tratamento e pode fazer muita diferença na sua vida. Pode não, né? Vai fazer muita diferença na sua vida. E o tratamento padrão ouro é o que eu disse, né? Não é só a terapia, não é só a medicação, né? Nenhum nem outro fazem a vida de uma pessoa mudar. O que faz a vida de uma pessoa mudar é ela se movimentar para que a vida mude e aí busque tratamento, né? Nesse caso, o tratamento não é nem só medicamentoso e nem só terapêutico, né? A junção dos dois quando a gente pensa em padrão ouro.
E o mais importante é o indivíduo perceber as dificuldades que está tendo, buscar ajuda, entender o que está acontecendo, para então o profissional médico, né, que vai ali fazer a orientação do medicamento, entender o que ele vai priorizar, se tem que entrar com mais alguma outra questão, e é imprescindível um processo terapêutico junto. Até porque o remédio em si, ele vai auxiliar, né, no foco, na diminuição da hiperatividade, mas ele não vai criar estratégias, né, novas de reorganização da rotina, de melhora do desempenho, de melhora da memória operacional. Então, isso é processo terapêutico, processo de estimulação e de reabilitação, e criar estratégias compensatórias. E então, o padrão ouro é a terapia medicamentosa, né, a orientação de um médico, e o processo terapêutico para você conseguir colocar em prática, né, executar as coisas que você gostaria de executar de forma mais assertiva. Muito bom, muito obrigado. Estou aqui interessadíssima em TDAH. E se esse conteúdo fez sentido para vocês, compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar. Curta, comente, deixe seu comentário aqui. Fala um pouquinho sobre a sua vivência. Se você tem um diagnóstico de TDAH, se você conhece alguém, deixe sua dúvida aqui que a gente vai responder com muito carinho. Isso aí. E qualquer dúvida, mande pra gente, mande perguntas, coloque aí a sua opinião. E encaminhe para alguém que você veja que vai fazer sentido, que vai ajudar a pessoa aí a buscar estar melhor, ter melhor qualidade de vida. E no próximo episódio nós vamos falar de transtornos de aprendizagem. Vamos começar, né? Porque o assunto é longo. É bem longo, é bem vasto, mas é um assunto muito importante pra gente diferenciar também, né, Marcele? Porque tem alguns tipos de transtorno que a gente vai abordar. Exatamente. E a diferença dele, inclusive, do TDAH, ou quando ele acontece com morbidade, enfim. Vamos começar aí uma sequência falando sobre transtornos de aprendizagem. Fique com a gente, encaminhe, né, esse vídeo para uma família que, se você percebe que faz sentido para ela, que pode ajudar. Fique com a gente aqui nos próximos vídeos. Até a próxima!